Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar oportunidade mais uma aula a respeito do milênio. E desta feita vamos falar a respeito sobre o caráter do milênio. Então vamos mostrar alguns versículos que traz características espirituais a respeito desse evento escatológico que é o milênio, o Rei de Cristo na Terra. Então nós temos aí que o milênio ele será um reino caracterizado pela justiça de Deus. Então vamos ler alguns versículos com Mateus capítulo 25, e o versículo de número 37, diz que somente o justo ele vai adentrar no milênio. Então diz assim, Mateus 25, 37. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou de sede e te demos de beber. Então esse momento aí é o momento do julgamento das nações, aonde Cristo vai permitir o justo ele tomar posse do reino milenar. Mas também Isaías, no capítulo de número 60, e o versículo 21, nós também temos ali uma característica daqueles que irá adentrar nesse reino milenar. Isaías 60, versículo 21, diz assim, e todos os teus povos serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então esse texto aqui, ele reporta ao tempo do milênio. Então você pode ver que tanto em Mateus capítulo 25, versículo 37, Isaías 60 e o versículo 21, mostra essa característica a respeito do milênio. Você pode também ver em Isaías 26, Isaías capítulo 26 e o versículo 2, que diz assim, Isaías 26 e 2, abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Então, nós temos aqui uma característica que é a justiça de Deus, o justo tomando posse desse reino milenar. Você pode ler também aí na sua casa, Isaías 46, versículo 13, Isaías 51, versículo 5, mostrando que também Cristo ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai ser um rei mediador com justiça, em Salmo 110, versículo 4, em Hebreus capítulo 7, versículo 2, e também nós temos aí Isaías 60 e versículo 17, e Isaías 32 de 18, e por fim aí Salmo 72 e o versículo de número 7. Então tudo isso aí mostra versículos, são textos que mostram um caráter de justiça no reino milenar. Aí temos aí outros versículos, por exemplo, em Isaías 62, versículo 2, diz que as nações verão a sua justiça e todos os reis da terra também a sua glória. Em Isaías, capítulo de número 1, versículo 26, diz que Sião será chamada cidade de justiça. Então, esse versículo aponta também para uma característica de justiça do reino milenar. Agora, em Isaías capítulo 33, versículo 5, diz que o Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e também de justiça. Agora, em Isaías capítulo 32, versículo 1, diz que a justiça ela é descrita, ela é caracterizada pelo governo do Messias. Então, o Messias ele vai reger como um rei com justiça. Diz assim, reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o seu juízo. Então a igreja com Cristo, aqui nós temos príncipes que iremos reinar com Cristo também no milênio. Também em aulas passadas nós já vimos que Jesus, a sua justiça ela é comparada com um cinto que está aos seus lombos, em Isaías capítulo 11, versículo 5.
Também Isaías capítulo 11, versículo 4 e Salmo 72, versículo 2, diz que ele vai julgar o povo com justiça e os teus pobres, né, com juízo. Então, o povo de Deus será julgado com justiça e os pobres também com juízo. Também, né, no livro messiânico ainda, diz que Cristo vai julgar com justiça e será rápido em efetuá-la. Está lá em Isaías, capítulo 16, e versículo 5. Já no Salmo 96, esse eu vou ler esse versículo, Salmo 96, versículo 10, Cristo ele vai ser proclamado como rei, né, de toda a terra, rei do Senhor. Versículo 10 diz assim: adorai ao Senhor na beleza de sua santidade, tremei diante de todos os moradores da terra. Versículo 10. Dizei-lhes nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abata. Ele julgará os povos com retidão. Então, Cristo, ele vai ser o Senhor que reina. Jesus também fala no sermão do monte ali, da bem-aventurança, ele falou sobre o benéfico cuidado que Cristo, né, e os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, no milênio, as pessoas serão saciadas dessa justiça de Deus. Em Malaquias 3,18, diz que eles decidirão, né, entre o justo e o ímpio. Então, Malaquias, esse versículo aponta também para o tempo milenar. 3,18 diz assim: então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e que não servem a Deus. Malaquias diz que no milênio Israel também vai se consagrar, né, como oferta de justiça ao Senhor. Malaquias 13,3 diz que se saciar afinando e purificando a prata, e purificar os filhos de Levi, e afinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. Então, por Israel entra no milênio e eles vão se consagrar ao Senhor como oferta de justiça ao Senhor. Segue no Salmo 51, versículo 19. Nesse período, também Jeová, né, nosso Deus, ele vai ficar satisfeito com o sacrifício de justiça e do holocausto das ofertas queimadas que o povo de Israel irá ofertar para o Senhor. Então, nesse reino milenar, né, também há um versículo lá em Isaías 61, versículo 11, que diz que como a terra produz seu novo, então o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor também perante todas as nações. Então esse versículo também ele faz remota ao tempo do reino milenar, onde Cristo ele vai realmente, irmão, fazer brotar louvores, alegria, satisfação, retidão no reino milenar. Então Israel e as nações vai ter esse privilégio de desfrutar desse louvor e da justiça de Deus. E por fim nós temos aí em Isaías 61, versículo 3, né, que o povo de Deus será chamado carvalho de justiça, será plantado pelo Senhor para a sua glória. Então Isaías 61, versículo 3, nós encontramos na parte do versículo, né? Versículo 3 é assim: e a ordenar-se dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo da alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, ou carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o povo de Israel, né, e as nações terá esse título aí, sendo árvore do Senhor, árvore de justiça, plantado pelo Senhor. Então, está aí uma característica a respeito do milênio, que é a justiça de Deus, né, tomando conta do seu governo. Então, Cristo vai governar esse milênio com justiça. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai de amor, Santo Deus Jesus, obrigado, Pai, por esta aula, Senhor, onde nós aprendemos que o teu reino milênio vai ser um reino de justiça, Senhor. O Senhor vai brotar, Senhor, louvor, a justiça, Senhor. Assim como a terra produz o seu renovo, tu vai produzir justiça e louvor para o teu povo. Nesse tempo, o povo vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor.
será um reino de retidão, Senhor, e o Senhor será glorificado. Pai de amor, nos abençoe nesse tempo, nós vamos chegar nesse tempo maravilhoso, Pai, e estar contigo aí no milênio, Pai, vivendo essa harmonia, essa paz gloriosa. Pai de amor, dá ao teu filho graça, força, ânimo, no nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula no nome de Jesus.